Saudações, nobres ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio emocionante do nosso podcast literário. Aqui, reunimos apaixonados por literatura e exploradores das palavras para desbravar juntos as maravilhas do universo literário. Bem, meu nome é Gabriel e eu sou o capitão dessa embarcação de conhecimento. E ao meu lado estão os destemidos, os bravos marujos dessa jornada, que são membros da nossa tripulação. Galera, se apresentem aí. Oi, eu sou o Luiz. Oi, eu sou a Mariana. Oi, eu sou o Pedro. Salve, meu nome é Gabriel. Bem, então acho que eu já tinha me apresentado, né? Eu apresentei de novo, mas vamos lá. Bem, nossa missão hoje, galera, é desbravar, né, os segredos e as grandezas de uma obra que se chama Os Lusíadas. Mas, para aqueles que não estão familiarizados com essa obra, Os Lusíadas é simplesmente uma epopeia escrita por Luís de Camões. Mas, na verdade, ela é considerada até hoje um marco na literatura e um símbolo da cultura portuguesa. Da hora pra caramba. E a nossa missão hoje vai ser entender essa obra, né? E durante o episódio, a gente vai explorar os principais personagens, né? Os temas que permeiam toda essa história e também os episódios épicos que se desenrolam ao longo da narrativa. Então se preparem, afivelem seus cintos, porque a viagem começa agora. E galera, antes de a gente começar a falar sobre a história em si, né, a gente precisa ver sobre a época da história que foi contada, né? Então, vamos lá. Galera, qual que mais ou menos que era a época mesmo do livro? A obra, na verdade, ela foi lançada em 1572, né? Mas nessa época era o renascentismo, se eu não me engano. E ela foi considerada do romantismo, porque não pela época, e sim pelo que havia no conteúdo dela, né? Pelo romance que havia nela. No caso, a obra em si, ela possui diversas características romantistas. É a maior predominância. Por isso ela é citada como uma obra romantista. Sim, e até porque, se a gente for ver, né? Ela foi feita ali mais ou menos no século XVI e ela segue muitos padrões, né? Ela é um poema, né? E ela tem 1.102 estrofes e 8.816 versos, né? E assim, ela é cheia de regra, né? É interessante isso daí. Isso tudo em 288 páginas. E ela é considerada muito romantista porque ela retrata bastante especiarias, paisagens e, claro, o amor e sentimentos entre... Aquela questão, né? A obra ela foi escrita durante um período bem deturpado, né? Um período, digamos assim, bem... com vários acontecimentos, né? Ela foi escrita numa época em que Portugal já tinha descoberto vários lugares, né? Com as suas viagens, né? Das grandes navegações. E também estava prestes agora a chegar nas Índias, né? Tanto que o principal, digamos assim, personagem dessa história, Os Lusíadas, que é Vasco da Gama, ele, bem no comecinho já da história, ele começa a sair de Portugal e ir em direção às Índias, né, galera? Essa viagem, ela acabou criando várias rotas de comércio pro Oriente. Isso acabou ajudando muito Portugal e ele retrata bastante as especiarias. As questões ali das rotas de navegação, né? Todas as rotas. Sim. Além disso, ele também retrata a questão da mitologia embutida, né? A questão das navegações, os deuses gregos. Também posso citar o Adamastor, que ele foi uma criação mitológica do próprio Luís de Camões para a obra. E ele era de pedra. E ele era triste, melancólico. E ele foi amaldiçoado porque ele se apaixonou por uma ninfa. No caso, na história, isso retrata, né? E é interessante, porque isso é totalmente referente ao romantismo, né? A questão do sentimentalismo que ele tinha pela ninfa, toda aquela intensidade, aquelas emoções, além da citação da mitologia, né? Da criação, criatividade, a imaginação de Luís de Camões para criar o personagem. Tanto que, assim, Mariana, é só um easter egg para quem tá nos ouvindo, né? Vasco da Gama, o nome Vasco, né? É o nome dado até mesmo ao robô do novo jogo da Xbox chamado Starfield, né? Que faz referência a um companheiro de viagem intergaláctico
E esse companheiro faz referência a Vasco da Gama, que era um explorador, né? Que desbravou muitos lugares, né? Ali Vasco da Gama, ele passou pela, digamos assim, pela borda da África, né? E ele passou até um dos pontos mais decisivos que permeia no livro, né? Que é o Cabo da Boa Esperança, que antes dele passar era chamado de Cabo das Tormentas, né? Que as pessoas que passavam por ali não voltavam vivas, né? Uma coisa que aconteceu numa das histórias foi o episódio da Inês de Castro, né? Não sei se Boa, muitos Luiz, bom conhecem, ponto. Gostei. não sei se muitos conhecem, que é uma história da relação entre Dom Pedro e a Inês, que era a dama de companhia da princesa Constança, que era a esposa de Dom Pedro. E a Inês e Dom Pedro se apaixonaram intensamente, mesmo apesar das convenções sociais, do fato dele ser casado, não mudou em nada. Porém, eles não conseguiram esconder e acabou chegando até o rei Dom Afonso IV, que era o pai de Dom Pedro. O rei, ele ficou muito curioso, porque ele considerava o envolvimento do Dom Pedro uma plebeia inaceitável, né, que era a Inês, e isso tudo poderia acabar colocando em risco a estabilidade do reino. Então, uma coisa que ele falou, eu acho que é uma ótima ideia fazer é mandar matar a Inês de Castro, porque assim acaba todos os Verdade. problemas, assim, tem como Dom Pedro tem que continuar tentando ficar com ela escondido. Então ele acabou mandando matar ela. Daí, E isso, Luiz, eu acho que, se eu não me engano, aconteceu em 1355, hein? O assassinato dela. isso daí. Daí a morte dela foi um dos momentos mais trágicos e impactantes da obra. Daí Dom Pedro ficou louco, ficou bravo, decidiu, depois dessa dor, pela vingança, ele acabou se tornando um homem obstinado. No lugar dos assassinos de Inês, falou, vou assumir o trono, né? Ele falou, vou tomar esse lugar, e iniciou um reinado marcado por causa da violência e conflitos. Essa história da Inês é um grande exemplo, por causa das emoções humanas que foi retratado no Lusíadas, entre a paixão, a traição, a lealdade e a vingança. São temas universais que ainda ressoam conosco. E assim, Luiz, eu vou contar um negócio pra você, mano. Não sei se você sabia, mas depois que assassinaram a Inês, cara, Dom Pedro, ele ficou tão mal. Cara, agora eu pensei no negócio, né? Por que Dom Pedro não se chamava Dom Afonso V, né? Mas enfim. Dom Pedro ficou tão mal a ponto de que ele pegou Inês, exumou o corpo e coroou ela, né? E ainda fez com que as pessoas prestassem homenagem a ela como se fosse uma rainha viva. Olha pra você ver. Foi um bagulho insano, né? Insano, cara. Fora que os Lusíadas foi uma epopeia também que narra a conquista das marítimas de Portugal. Vocês comentaram. E ela também retrata as complexidades e as contradições da condição humana, né? A gente pode até ver a questão das próprias caravelas, né? O negócio lá era insalubre, cara. E assim a gente consegue ver que, graças a essas características do próprio local que os personagens estavam, né? Isso influencia muito nas questões vividas por eles. Por exemplo, tem até mesmo a questão de um cara que foi até colocado por Vasco da Gama, ali na história, né? Como velho do Rastelo. Se você lê a história meio por cima, você vai pensar que o cara era um velho que tava no navio, né? Uhum. Mano, o cara era os pensamentos do Vasco da Gama. Ele tava tão louco com aquilo tudo lá que ele achava que era uma pessoa, talvez. Ou apenas ele retratou como uma pessoa pra ficar mais fácil, mas acredito que ele realmente está meio doidão lá. Acabou se retratando que era uma pessoa. Sim. Então, galera, e é verdade, né? Tanto que a gente pode até notar durante essa viagem, no ponto ali que eles passaram depois do Cabo da Boa Esperança, né? E quando eles chegaram para conversar com o rei de Merlin, eles contaram várias histórias, né? E até a gente estava comentando com a Mariana esses dias sobre a questão de que nessas histórias eles faziam muito a exaltação do português em si, né, Mariana? Na verdade, Gabriel, dentro da própria obra completa, de forma geral, os Lusíadas é a própria exaltação dos portugueses que navegavam. Sim. E isso é interessante, porque também é uma referência, também é uma característica do romantismo, aquela questão do individualismo,
a exaltação da nacionalidade deles era muito grande. Então, assim, eles tinham aquela imagem de que os navegadores portugueses eram os heróis de tudo, entende? Sim, sim. Até porque naquele momento eles estavam num momento de grande desbravação, né? De tudo que eles encontravam, então eles se exaltavam muito. E interessante, galera, é que depois que eles passaram ali do Cabo da Boa Esperança e tudo mais, eles conseguiram chegar nas Índias, né? O que deixou os navegadores muito felizes, né? É legal ressaltar a conquista de Calicut, na Índia. Ela foi um marco significativo nas viagens. E é um Sim. grande centro comercial, onde vende-se diversas especiarias. E era um dos principais objetivos portugueses. Verdade. E o interessante, né, Pedro, é que depois que eles chegaram lá, primeiro que eles ficaram muito felizes, né? E segundo que foi uma grande alegria para eles, por quê? Porque na época, galera, vocês que estão nos ouvindo agora, você que está nos ouvindo agora que não sabe muito bem como que era conservado os alimentos naquela época, era assim, ó. Eles pegavam especiarias, às vezes colocavam a carne ou o alimento nessas especiarias para poder guardar, por exemplo. Já que não tinha geladeira na época. Um exemplo até hoje é a carne seca, né? Que até hoje Sim. tá por aí. Sim, verdade. Tanto, mano, que eu até vou contar um negócio pra você. Eu tenho um tio, né, que uma vez ele foi pro meio do mato. Cara, ele bebeu muitas, né? Daí o que aconteceu? Daí, depois que ficou mamadão, ele começou a comer carne seca com o colega dele, que nem louco. Comeu carne seca, comeu carne seca, comeu carne seca. Cara, ficaram as 4 horas comendo carne seca. Qual que você acha que foi o resultado? Ah, sede? Cara, ficaram com muita sede, velho. Mas ficaram com tanta sede, a ponto de que eles foram tomar água, porque não tinha água ali. Foram tomar água no rio. Mano, os caras começaram a ver sereia, começaram a ver lobisomem, pé grande. Mano, eles quase que se cagaram na calça, velho. Não, é claro, né? Com o tanto que eles Sério. comeram. Sem contar que Aí você pensa, isso faz ou não faz referência às Lusíadas, com relação aos navegadores e às ninfas, por exemplo, no mar? Né? era isso que eu ia falar. É muito incrível e interessante como a insanidade humana chega ao ponto de fazer eles criarem coisas perfeitas na frente deles. E provavelmente foi o que aconteceu que inspirou a obra. Sim. Gabriel, o que você consegue dar de conclusão isso pra gente? Então vamos lá, mano. Bem, então a gente falou hoje aqui sobre a questão dos Lusíadas, né? É uma obra incrível que, na verdade, você que está nos ouvindo agora, leia. Leia porque é uma obra incrível. Ela é meio estranha, né? Ela é um poema um pouco diferente, mas é uma obra que vale cada verso. Então, meus amigos, essa foi a nossa conclusão, né? O que vocês têm a falar? Eu sobre só essa venho agradecer os ouvintes por ficar até aqui até agora. Sim. E Não, é isso aí. Eu gostaria de ressaltar novamente que a obra dos Lusíadas não é da mesma época, do mesmo ano, dos mesmos anos, do mesmo século em que ocorreu o romantismo, mas é considerado uma obra romantista justamente por conta das características que a gente citou aqui. Sim. Então, galera, muito obrigado por você ter nos ouvido e fiquem prontos e preparados para o próximo episódio, nossa série que a gente está retratando aqui marcos literários da língua portuguesa. Então, meus amigos, muito obrigado e até a próxima. Falou! Fui! Tchau. Tchau. Adeus.